Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, Senhor nosso, te pedimos, Senhor, abençoa-nos. Esse nosso encontro, essa nossa reunião. Abre-nos os caminhos da verdade. Nos conduz à verdade. Ilumina nosso ser. Dai-nos sabedoria para discernir aquilo que é bom, que é reto, que é verdadeiro, que é belo para as nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, para penetrar os teus desígnios assumidos para a nossa vida. Abençoai a tarde, todos que estão presentes aqui nesse nosso encontro. Estamos unidos e reunidos em teu nome, do que és Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Sabrina abre o encontro. Bom, então hoje nós estamos muito felizes aqui nesse nosso encontro. Hoje é o primeiro dia em que nós trazemos uma convidada de fora, alguém que já vive um propósito, né? Alguém que já viveu uma experiência transformadora de vida e saúde, não é isso, Tati? Sim. Vai dividir conosco um pouco do seu chamado, da sua essência. A Tati Araújo é natural de Recife, reside há 18 anos em São Paulo, é mãe, esposa, escritora, empresária, logoterapeuta, gastróloga funcional, coach de bem-estar pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz São Paulo, graduada em marketing, atua como mentora de estilo de vida saudável, docente na pós-graduação de suicidologia, é professora nas formações Sentinelas e Oásis na Casa Humana, fundou o movimento Trocas Saudáveis e propõe a alimentação como ferramenta de conexão e transformação. Desde 2016, realiza encontros itinerantes e temáticos, vivências e jornadas de mudanças de hábito, desenvolvimentos de habilidades culinárias e autoconhecimento por meio do paladar. Criou a mentoria Estilo de Vida com Sentido e a comunidade Caminho, promovendo saúde integral e encontro de sentidos. Autora do livro Destempero, Pede Mais Sabor, Editoras Loyola. Querida Tati Araújo, é uma alegria estar com você aqui e trazer para as alunas do Emagreça Rezando, trazer para essas mulheres, né, e não sei, os homens também que fazem parte do nosso grupo, que são divulgadores, né, desse novo pedido a Deus para nós, né, olhar o emagrecimento como caminho de conversão. Então, para nós é uma grande alegria tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, Sabrina, obrigada, Frei Rogério. Não sei, eu que agradeço, né, esse convite, e parabéns por esse livro tão maravilhoso. Eu acho que é como você falou, é um novo caminho, é um novo convite, né, um convite diferente, né, de tudo que a gente já viu, né, e é um caminho de santificação, né, um caminho de santificação. Muito bonito. E, bom, a Sabrina já resumiu aí, né, um pouco da minha primeira fala, de quem sou eu, mas eu preciso contar para vocês como é que foi esse caminho, né, da Tati lá de Recife até chegar aqui, e hoje tá falando, porque vocês viram aí nas minhas formações, eu fiz uma transição profissional, eu fui graduada em marketing, trabalhei no mundo corporativo muitos anos, e hoje estou aqui falando de estilo de vida, né, saúde, bem-estar, como assim? Então, eu tive um adoecimento, eu vim como eu falei, do corporativo, não por ter sido do corporativo, mas é porque é um ambiente muito né, abrir espaço na minha agenda para o cuidado. Então, eu sempre tive um perfil muito intenso em tudo que eu faço, e aquilo que já era intenso lá em Recife, quando eu cheguei em São Paulo, fui transferida, eu e meu marido, pela empresa que a gente trabalhava, e ficou mais intenso ainda, e eu não me cuidava, então a gente não se cuidava, era poucas horas de sono, alimentação ruim, não fazia exercício, era muito mais horas dedicadas ao trabalho. Eu digo que era uma idolatria de um valor,
né? O trabalho é um valor, é valoroso, mas a gente só praticamente fazia aquilo, e isso teve um desgaste em várias áreas da vida, e a minha saúde foi o primeiro, né, a cobrar. Então, o corpo, ele fala, né, com a gente o tempo todo, e veio a conta. E isso foi há 13 anos atrás. Eu tive 2 burnouts, que na época não se falava em burnout, mas esgotamento físico e emocional. Desenvolvi intolerâncias, alergias, autoimune, né? E nesse processo eu realmente precisei me reinventar. E não é porque eu trabalhava muito, mas é porque eu trabalhava errado, como eu disse, né? Sem agenda de cuidado. Então, na minha mudança de rota, a primeira coisa que eu precisei, eu estava muito restrita, foi na alimentação e eu não sabia cozinhar. Então, eu terceirizava essa parte, ou quando eu ia cozinhar, eu usava sempre tempero pronto, tinha que ser coisa rápida, comprava muita coisa pronta, sabe, prático, né, porque eu não tinha tempo, achava que não tinha tempo. E foi quando eu precisei ir para a cozinha, porque eu estava restrita eu não podia comer nada que tivesse farinha, né? Então glúten, leite, oleaginosas, enfim, corante, tudo que tinha nos pacotinhos, né? Então aromatizantes, todos os, né, enfim, glutamato monossódico, todos aqueles INC, né? Todos os. E aí eu fui para a cozinha. E foi na cozinha que eu me resgatei, eu digo, né? Eu estava cuidando, olha, eu estava com uma médica cuidando do meu intestino, com a nutricionista cuidando da minha imunidade, eu estava fazendo terapia, cuidando das áreas que eu precisava. E foi na cozinha, eu digo que foi meu momento de meditação, né? Sobre mim, sobre minha vida, o que fazia sentido. Eu comecei a olhar para o que faltava, porque quando a gente está nos excessos, né? Eu vivia nos excessos, é porque faltam coisas e a gente não quer ver. E eu não queria, e eu tinha medo, né? E eu nem sabia disso. Foi na cozinha que eu fiz essa parada. No contato com a comida de verdade, né? Com os ingredientes, com aquela... Eu estava muito restrita e sofrendo com aquilo, porque eu adorava doce, adoro ainda. Então, eu gostava muito de comer, eu sempre gostei muito de comer. Então, e tinha que ser gostoso, né? Aquela coisa, assim, da gula mesmo, assim, né? Eu comecei a descobrir um universo de possibilidades. Eu comecei a pesquisar receita, né? E fazer adaptações. E essas adaptações eu comecei a fazer com receitas que eram, por exemplo, que me lembravam minha avó, minha mãe, que me dava conforto. E porque a gente busca conforto, né, na comida. E os afetos estão totalmente relacionados, né, à alimentação. Então, eu comecei a fazer releitura de receitas. Então, uma receita que usasse lá um creme de leite, eu usava um creme de leite de castanha, coisas que eu pudesse fazer. Fui fazendo adaptações. E começou a ficar gostoso. As primeiras coisas que eu fui fazendo, eu errei muito, queimei muito, ainda queimo, né? Mas eu fui melhorando um pouquinho. E eu comecei a ter uma mudança muito rápida na minha saúde, de melhora na minha saúde, e também da minha família, porque minha filha estava pequena, eu tenho uma filha de 16 anos, a Maria Clara, e ela começou a ter uma lancheira mais saudável, as mães começaram a querer receita, perguntar, porque a amiguinha dela que comia e gostava, e meu marido também, porque logo no início eu cozinhava muito mal, então eu tinha que tinha a comida dele e a minha separada. Depois ele passou a aceitar mais tudo, e ele teve diverticulite. Não sei se vocês conhecem, diverticulite é uma inflamação no intestino, que é causada metade por estresse, né, e metade por maus hábitos alimentares. E ele chegou a fazer cirurgia, e ele realmente teve que mudar os hábitos dele também. Ele era o dobro da minha ansiedade, do estresse, né, enfim, e dos maus hábitos. E eu costumo dizer que é o casal intestino, né, e aí ele realmente passou por esse processo de mudança e passou ele também a ter benefícios, né, na saúde. E nisso, uma amiga, Catarina, ela com 28 anos, ela de Recife, estava aqui em São Paulo, ela estava com um câncer de mediastino super avançado, e ela estava aqui buscando tratamento, opiniões médicas, tudo, e passou um tempo aqui, ela era maquiadora profissional, estava sem trabalhar, e eu disse, vamos fazer um curso de maquiagem para uma mulherada, chamei amigas aqui em casa, e ela deu esse curso de maquiagem, e eu fui cozinhar, né, eram 15 mulheres, foi a primeira vez que eu cozinhei, para mim era muita gente, 15 mulheres, e eu coloquei muito amor naqueles preparos todos, e eu já estava nessa época com a preocupação não só com o sabor da comida, mas com a composição mesmo de cada prato, né? Então, o que combina com o quê, biodisponibilidade, então eu já queria que fosse uma comida mais orgânica, já estava com todos esses... E
todo mundo começou a perguntar, né? Aquela mulherada lá curtindo. Nossa, esse brigadeiro não tem leite condensado, como assim, né? Um brigadeiro sem leite condensado, e tá gostoso, né? E queriam saber, e naquele momento eu disse, não, é isso. Eu quero oferecer, foi como uma inspiração mesmo, um insight daquele momento. Eu vou oferecer um espaço onde as pessoas se reconectem. Isso foi em 2015, e dali em diante, em fevereiro de 2016, em janeiro de 2016 ela faleceu, e em fevereiro eu comecei, não, é isso, eu quero ajudar as pessoas a comerem melhor, né, a se conectarem, se reconectarem, desacelerarem, né, enfim. E aí, começou meu projeto em torno da alimentação. Depois a gente foi, então isso em 2016 eu comecei com eventos, né, como a Sabrina leu, itinerantes temáticos, aí cozinhei, aí foram para vários temas e públicos diferentes, então criança, casais, e aí foi. Em 2019, eu comecei minha transição acadêmica mesmo, né? Então, fui fazer cursos, me especializar. Então, tudo isso aí que a Sabrina já leu. Então, fui fazer gastronomia, o curso de coach, fui criando jornadas, aí veio pandemia, transferi o que era presencial para online, e fiz minha última formação, que tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, que foi logoterapia. Então, foi minha última especialização, há 2 anos, e a logoterapia, para mim, é a pecinha do quebra-cabeça que faltava para encaixar tudo que eu já fazia, porque a logoterapia, para quem não conhece, é uma psicoterapia que ajuda a encontrar sentido de vida. E como unir, né, o estilo de vida com sentido de vida, e tem tudo a ver. Eu posso, através do manejo do meu estilo de vida, ajudar, né, eu me ajudo, né, ajudo a encontrar, a ter mais lucidez, a escutar melhor a voz da minha consciência, porque eu tenho mais ajustes, né, dos meus sentidos, do meu corpo, da minha mente, e encontrar o sentido de vida. Como também tem vários estudos hoje que já mostram que o encontro de sentido favorece a nossa saúde e aumenta a nossa imunidade. Então, melhora a gente de forma integral. Então, tá tudo ligado a tudo, né? Então, o que eu como eu durmo, né, minhas escolhas, como o encontro de sentido mesmo, que ele existe, né, está, enfim, na nossa realidade. Então, daí surgiu o programa Mentoria Estilo de Vida com Sentido, e a gente vai falar sobre isso agora, tá bom? Então, foi uma... Sabrina vai me falando do tempo que eu tenho, tá? Fica à vontade. Tá bom. Hoje a fala é sua. Tá bom, mas vai me falando. Pô, E aí eu queria pedir a todos aqui, agradecer, né, a todos que estão aqui, pedir para vocês estarem aí com papel, caneta, enfim, lápis, tá? Para a gente... você vai amar essas alunas, elas são muito aplicadas. Ai, que delícia, ótimo. Elas anotam, elas dão feedback no final, não é, Camila? É uma benção. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar a tela cheia, certo? Essa seta para cima aí. Tela cheia. Tá. A tela cheia. Foi. Isso. Tá aparecendo já. Tá, né? Tá. Sim, esse aqui vocês já sabem. Aqui é meu livro, tá? Destempero, que eu lancei em 2018. Eu conto essa história. E tem receitas, enfim. Bom, vamos falar sobre estilo de vida com sentido. Então, o que é a vida, né? Jordan Peterson, que é um psicólogo, ele fala que a vida é o que se repete. Eu queria trazer essa reflexão com esse vídeo. Vocês me falem se vocês conseguem. Sei que a gente se acostuma. Tá ouvindo? Sim. Mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado
sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar, e se perde de si mesma. É forte, né? Muito, muito forte. É, muito real, né? E aí Roberto Almada vai falar: tua vida nunca mudará enquanto não mudares algo que fazes diariamente, né? E eu sempre falo, né, que a gente não muda um hábito do dia para a noite, né? Meu processo de mudança, meu Deus, foram vários anos, mas foi importante porque na época eu não tinha alguém para me ajudar, eu fui, né, na cara dura. Hoje se fala muito mais, principalmente na questão das restrições, tudo, mas eu consegui reunir um repertório, de dificuldades, e hoje posso oferecer, né, esse suporte, essa ajuda. Mas eu vivi isso, e acho que é muito comum, cada vez mais comum, né, mas não é o normal. A gente não nasceu para viver da forma como a gente está vivendo hoje, né? A maioria das pessoas hoje, a gente tem um número gritante, a maior parte da população, né, hoje com os adoecimentos, as doenças crônicas não transmissíveis, enfim, tudo que a gente está vivendo hoje, ansiedade, depressão, e a gente vai se acostumando, né, mas não é o normal. E eu vivia com dor de cabeça, estufamento, tava nem aí, colocava remédio na bolsa e saía, né, então, até eu parar, foi a doença que me parou, né, então, quando a gente não, tem uma frase, acho que é do Diego, né, no livro, quando a gente não arruma tempo para cuidar, se cuidar, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença, né, a doença nos para, então é isso. E eu queria saber aqui, quem tem a sensação de que está faltando tempo, né? Essa velocidade que ele vai falando, né? A sensação de que as 24 horas do dia não são suficientes, que está sempre atrasado ou sobrecarregado, né? Que está atropelado. Quem tem a sensação de que vive no piloto automático? Ou se percebe mesmo nesse piloto automático? Eu imagino que quem está aqui, né, já está vivendo essa jornada do Emagreça Rezando, mas mesmo quem já está numa caminhada, se a gente não estiver atento, vigilante, a rotina nos atropela, né? Facilmente a gente entra nesse piloto automático, né? Quantas escolhas, se a gente pensar, do acordar ao dormir, um dia a gente faz no automático, né? Então, a velocidade com que a gente vive nos impede de viver, né? Que nos impedido de viver. E somos hoje conhecidos como a sociedade do cansaço, né? E aí, como eu falei, o número altíssimo, né, de doenças crônicas não transmissíveis, então diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, e aí ansiedade, depressão, e esse vazio existencial gigante, né, o vazio faz parte de nós, mas é aquele espaço que se mantém, que nos mantém
ativos, buscadores, né? A gente vai falar um pouco mais disso. Mas hoje a gente vive uma frustração mesmo, né? Muito, muito grande, esse buraco, né? E que Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, né? Ele chama de experiência de abismo, é um vácuo, né? Um vácuo, que é terrível e que a gente termina colocando, ou ele é fruto de, né, também é fruto de também, dos excessos, né, da fuga de si, desse olhar, né, a gente se tornou analfabeto emocional, né, e de autoconhecimento. Então existe essa frustração da nossa vontade de sentido. Nós nascemos, de fábrica, né, Deus nos fez assim, seres desejantes, né, com sedentos, famintos, né, de uma outra ordem, que é dele, daquilo que é essencial, que nos transcende, e que a gente, quando se distancia disso, esse buraco, né, ele cresce e vem a falta de sentido mesmo, que é essa vontade de sentido que nós temos, nascemos com ela é frustrada, porque não estamos realizando o sentido de vida. E que sentido é esse? Há um sentido, né? Então, Viktor Frankl, ele vai dizer, para quem não conhece, né, o Viktor Frankl, eu vou mostrar aqui, ó, inclusive, o livro dele, o best-seller, tem vários, tem mais de 40 livros dele, mas esse aqui é um dos mais conhecidos, e eu super indico Em Busca de Sentido, tá? Ele viveu na Segunda Guerra Mundial, em 4 campos de concentração, e ele já tinha criado a logoterapia, e ele aprofunda, né, ele amplia a logoterapia a partir das experiências que ele teve no campo de concentração, da observação dele mesmo e dos prisioneiros. Então, por que pessoas se matavam, né, por que pessoas davam sua própria vida por outro, por que o ser humano foi capaz, né, de criar uma câmara de gás e era capaz de dar a vida por outra pessoa, né, ou de entrar na câmara de gás, como ele diz, de cabeça erguida, né, com dignidade, enfim. Então, ele vai nesse estudo sobre o ser humano, e aí ele fala, né, se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Então, ele fala que o sentido da vida está fora de nós, além de nós, né? Então, a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais umbigada, né? E o umbigamento, ele deprime, a gente não realiza valores, não realiza sentido e cresce esse vácuo existencial. Apenas quando o homem preenche um sentido lá fora no mundo é que ele realizará a si mesmo. E aí ele fala o quê? Que nós somos essa tríade, né? Corpo, mente e espírito. E que essa dimensão espiritual, essa tríade, né? O que nos forma como pessoa, né? O que nos faz pessoa. E que essa dimensão espiritual, que ele chama de noética, né? O nous é a nossa consciência. Ele fala que o órgão do sentido é a nossa consciência e essa dimensão espiritual que nos diferencia dos outros animais, porque a gente é um ser que decide, que escolhe, né? Então, a gente é esse ser que, diante de qualquer circunstância, toma uma postura, decide, né? Que pode ter, né? A própria vida nas mãos, né? As rédeas da vida na mão, tá? Então, e quando eu estou lá no piloto automático, é importante dizer isso, eu não estou respondendo, né? Eu estou reagindo. E aí, deixa a vida me levar, né? É assim. E quando a gente está na consciência, fazendo escolhas conscientes, no momento presente, eu tenho mais a minha vida nas mãos e eu estou respondendo. Eu saio do automatismo para o autônomo, tá? E aí eu queria trazer essa analogia, queria ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Essa ampulheta? Sim. Tá, é que eu não vejo vocês, estou vendo só a tela aqui. Sim, estamos vendo. Tá. Ó, aqui ele faz uma analogia, tá? Com a ampulheta, com o tempo. Então, pensa que essa parte aqui que ainda não caiu, ó, isso aqui é o futuro. Aqui é o nosso campo de possibilidades, de escolhas. Aqui tá tudo que a gente pode escolher, tá? Aqui o que tá caindo, ó, é o presente. A gente faz uma escolha por vez, né? Então, tá aqui caindo, ó. Tá? O presente, é minha escolha. À medida que eu escolho, imediatamente vira meu passado, vira o rastro que eu deixo, vira minha biografia, vira quem sou eu. Então, a partir dessa reflexão super simples, mas é muito profunda e estruturante. Por quê? Na hora que eu penso que rastro eu quero deixar, será que minhas escolhas estão construindo a pessoa que eu quero ser, quem eu quero deixar, né? O que eu quero construir aqui? Será que minhas escolhas estão
sendo coerentes, né, com quem eu quero ser. Então, minhas escolhas, desde o meu prato, do meu estilo de vida, das minhas falas, dos meus gestos, de tudo, né, o que eu estou estudando, o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, tudo. Então, está construindo quem eu quero ser, né? E quem eu quero ser? Eu tenho que pensar, quem eu quero ser? Onde eu quero chegar? Aí eu modulo as minhas escolhas, né? E aqui no meu campo de possibilidades, o que é que ele fala? Dos valores, né? A vida com sentido, ela é intensa em valores. Então, eu não posso, eu falei da minha idolatria, né, do trabalho. Então, eu não posso viver só trabalho, 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 trabalho. Eu tenho que ter, Deus nos fez intensos, de vida intensa e intencional. Eu tenho que ser intencional, né? Ser esperto, inteligente, usar minha inteligência. Então, eu vou realizar o que é valor para mim, né? Valoroso. Então, trabalho, família, amigos, o que é minha fé, minha espiritualidade, tudo que for valoroso, eu preciso realizar. Quanto mais valores eu realizar no dia, mais eu estou preenchendo minha vida de sentido. Tá claro? Sim, sim. Bem claro e ilustrado. Que bom. Então, o presente só constrói o futuro que eu quero. Então, vamos lá. O presente, né, minhas escolhas só constroem o futuro que eu quero quando eu reflito sobre o futuro que eu quero ter. O futuro molda, então, minhas ações de agora. Então, eu preciso pensar no para frente, onde eu quero estar, né? Tem uma frase do Rafael Lano Cifuentes que ele fala, ele faz uma convocação para a gente ser um alpinista, né? E a gente pensar no cume, lá no alto, né? Então, onde eu quero chegar? Né? Então, quando eu sei onde eu quero chegar, eu aguento tudo que me leva até lá, né? E aí, o que é valoroso para mim? Eu queria propor para vocês uma atividade bem rapidinha agora, tipo 2 minutinhos, que vocês pensassem agora e listassem até 10 valores. Veja se consegue mais de 5, né? E até 10 valores. Então, para a gente ter um repertório. É uma coisa que geralmente a gente não pensa muito, né? O que é valoroso para mim, né? Que valor? O que eu não abro mão? O que faz minha vida ter sentido? Então, eu queria que vocês escrevessem. Não precisa falar, tá? Só para você mesmo escrever. Pronto? Parece fácil, mas na hora que você começa, né? É. Parece fácil. É. É uma lista para ser sempre revisitada, assim. E guardem isso aí, tá? Que a gente vai falar mais na frente, tá bom? Então, vou seguir aqui, tá? Posso seguir? Sim, pode. Bom, quem quiser que espera, diga. Pode seguir. Se alguém quiser que eu espere. Bom, Vamos aí alguém falou? Vou seguir. Pode seguir. Tá. E aí, na logoterapia, a gente, óbvio que quando a gente está cuidando do nosso estilo de vida, a gente consequentemente vai estar afastando a doença, né? Mas faz parte do nosso, acho que eu posso dizer assim, DNA biológico, né? Um momento a gente adoece, né? Seja qual for em que fase da vida, enfim, acontece, faz parte, né?
Mas, na logoterapia, o que é que o Viktor Frankl traz? Que a gente pode ter uma doença, mas ser um ser saudável. Então, não necessariamente a saúde é a ausência de doença, né? Ele diz que a saúde é o desenvolvimento do ser em sua essência e sentido. Então, eu posso ser um ser que não tenho nenhum sintoma de doença, mas não ser saudável, porque eu não estou vivendo quem sou eu na busca, né, da realização do meu sentido. E eu posso ter algum sintoma, ter alguma doença, mas ser um ser saudável, tá? Então, tem uma visão mais integral, tá, do ser humano. E o equilíbrio daquela tríade, né, corpo, mente, espírito, equilíbrio atrai equilíbrio. E Santa Hildegarda de Bingen, não sei se vocês já ouviram falar, conhecem, o Frei com certeza, né, conhece, mas se alguém aqui conhece, hoje, inclusive, é um dia bem especial. Ela foi, há 12 anos atrás, proclamada doutora da igreja por Bento XVI, né? E eu sou fã, assim, estudiosa de Santa Hildegarda. Ela traz uma vasta obra sobre, ela deixou, né? Uma vasta obra sobre essa integralidade, né? Corpo, mente, alma, cosmos, enfim, é muito rico. E aí ela fala que saúde e harmonia, corpo, mente e alma. E o bem-estar? Hoje a gente tem uma linha que a gente precisa ir contra essa correnteza, né, que está vindo aí cada vez mais forte, proclamando, né, que o bem-estar é algo que me protege dos contratempos, das tensões da vida, que me torna cada vez mais intolerante a frustrações, né? Eu vou ficando fragilizada, qualquer coisa me afeta, e eu vou sendo reativa a tudo aquilo, e eu vou tentando me proteger, e vou ficando cada vez mais umbigada. E essa tem sido a realidade do mundo. Na verdade, a gente vive... E aí tem um paradoxo, vivemos uma crise de autocuidado também, né, de bem-estar, há uma crise de mal-estar, né, onde as pessoas não estão se cuidando, a gente tem, por isso que tem aqui esse trabalho incrível de vocês e tantos outros aqui nessa busca, né, tentando ajudar as pessoas a se olharem e se reconectarem. Mas o bem-estar, ele precisa ter um para-quê, é o para-quê de tudo, né, então, que é o para sair do nosso umbigo. Então, o bem-estar não tá longe, né, de ser isso aqui, que é só você zen, zen, zen. E tudo que me tira da minha zona de conforto me desconforta e eu não quero e eu fico me protegendo. Não é sobre isso. A vida é tensão. Então, essa é uma frase de Viktor Frankl, a vida é tensão. Tá? Então, o tempo todo é essa tensão. E é uma tensão que nos protege de nós mesmos e nos coloca para fora. Então, o bem-estar, ele precisa estar a serviço de, né? Então, é para bem-ser, é para que eu melhore, né? Então, eu preciso me cuidar para seguir cuidando melhor ainda, né? Então, eu preciso ter essa consciência, né? Então, Thomas Merton fala, né? Ele cita o trecho de Jesus, que Jesus fala para a gente amar o próximo como a si mesmo, né? E a gente cai num lugar de que, principalmente as mulheres, eu caí nisso, eu escrevi isso no meu livro, de achar que é algo egoísta, né, se cuidar. Então, a gente entra nesse conflito, né, e não é. E aí Thomas Merton vem dizer que é um dever nosso de amor com o outro. Então, a gente precisa se amar nesse sentido de se cuidar, de respeitar, de viver com dignidade, e é um dever nosso de amor para com o outro. Bonito, né, isso? Bem bonito. Então, a gente não realiza sentido de vida sem nosso corpo, certo? E Irmã Dulce vai dizer que o corpo é um templo sagrado, a mente é o altar, e que a gente deve cuidar com maior zelo. E corpo e mente são reflexos da nossa alma. É a forma como a gente se apresenta no mundo, e é o cartão de visita para o nosso encontro com Deus. Olha que responsabilidade, né? Que responsabilidade. Então, onde eu tenho habitado, né? A gente habita nos nossos hábitos. Esse slide aqui dava para a gente passar meia hora pensando, né? Quais hábitos me habitam, né? A gente pensar num dia, né? Desde acordar até eu dormir. O que nos habita e não estamos vendo? O que eu não quero ver? Como eu falei, eu vivia nos excessos, todo excesso
mostra aí que tem faltas e que a gente não quer ver, tem medo de ver, né? E muitas das minhas escolhas alimentares escondiam fugas da minha própria vida. Então, quantas vezes a gente foge daquele desconforto e a gente tem no nosso cérebro que é uma mentira, né? De que há compensações, né? Então, eu estou triste, eu mereço aquele bolo de chocolate, né? Eu estou com raiva, eu estou cansada, eu estou, enfim, seja qual for a circunstância que eu esteja vivendo, eu vou tendo compensações, né? Que são as pequenas concessões que eu vou dando do eu mereço, das autoindulgências, e na realidade a gente é tudo fuga, né? Fuga de olhar e da gente não saber mais mesmo, a gente se distanciou disso, né? Desse olhar, de nomear o que está sentindo, de enfrentar. E o que a gente precisa é sustentar o desconforto e nomear e cuidar, enfrentar, né? Então, quando a gente vê, não dá mais para desver. Por quê? Lembra que Viktor Frankl falou? Nossa consciência, né, que é o órgão do sentido, na hora ela chama a gente para responsabilidade, né? Então, minhas escolhas, elas revelam quem eu sou, e a mudança que eu estou buscando revela quem eu quero ser. E Santa Teresa de Ávila vai dizer que a gente não entra no céu antes de entrar na gente mesmo. Então, o primeiro passo é a gente entrar, né? E eu lembro, tem aqui no livro de vocês, no Emagreça Rezando, que é muito legal, tem um iceberg, né? Um iceberg. E é exatamente isso. A gente tá o que está fora, tá lá, né? Tá aparente, né? Mas o que está dentro, né? Sustentando aquilo que está fora. Então, a gente precisa adentrar, né? É de dentro para fora a mudança sustentável. Então, o primeiro passo é a gente sair dos excessos. E o que a gente encontra quando a gente tira os excessos? O que é que a gente encontra? Santa Hildegarda fala das forças extraordinárias que nos habitam. Então, a gente só pensa a primeira coisa, né? Quando eu tiro o excesso, o que é que eu vejo? Eu vou ver o que está faltando, eu vou olhar para o panelão da minha vida, foi isso que eu fiz na cozinha, né? Olhar para o meu panelão da vida e fazer, meu Deus, o que estava em excesso, né? Tira isso, põe aquilo, o que não faz mais sentido, né? Onde a vida está pedindo mais sabor, né? Onde tá... Então, tudo isso. E é nesse vasculhar que a gente dá de cara com forças extraordinárias que nos habitam, que já veio de fábrica, né? Então, ela diz o seguinte, que no caminho para uma nova vida, descobrem-se forças renovadoras, que nos permitem deixar para trás o nosso modo de vida anterior, considerado até agora normal, e poder olhar com alegria para o futuro, um futuro que vale a pena viver, que nos permite amar sem limites, encorajar as pessoas, estar em harmonia conosco e com o mundo. Então, é comum, mas não é normal, né? Todos esses sintomas, né? E muitos outros. Então, se vocês se identificarem em algum desses, 2, 3 desses, né? Acho que não, acho que todo mundo aqui já está na linha, né? Vivendo essa jornada. Então, essas oscilações, né, que a gente vai vivendo, tá? Então, prisão de ventre, diarreia, queimação no estômago, estufamentos, refluxo, pouca fome, sempre com fome. Nossa, eu vivia com fome. Eu tinha que comer a cada 2 horas. Aí, depois que eu descobri que era excesso de carboidrato, excesso, enfim, estresse, ansiedade, né? Efeito sanfona, meu Deus, vivi muito. Pele ressecada, unha descamando, cabelo sem brilho, cansaço frequente. Quem conhece alguém, ou vive isso, de acordar se arrastando, né? Tá sempre cansado, né? Acorda sempre cansado, irritabilidade constante, compulsões, tristeza, solidão, né? Falta de confiança, dificuldade para tomar pequenas decisões, precisa de café. Gente, café, depois que eu entendi, eu sou cafezeira, amo café. Mas eu tô reduzindo muito o café, eu praticamente tomo mais chá do que café, quer dizer, eu já tomo mais chá do que café, né, mas tem dias já que eu fico sem café, então, para mim era inadmissível passar um dia sem café, né, e como faz bem, é impressionante. Então, às vezes não é, o cansaço vem do excesso de café, às vezes, ou de outros estimulantes, né, então preguiça, procrastinação, os vícios, né, da alma. A qualidade da nossa vida e a felicidade dependem das forças curativas que nos habitam, dessas forças que já nos habitam. É como uma farmácia interior que a gente já tem, tá aqui, tá? Então, como acessá-las? Desinflamando. Então,
Desinflamando o quê? Corpo, mente e espírito. E eu não vou adentrar aqui, né, nos hábitos, micro-hábitos, estão todos aqui, né, super completo, que vocês fizeram já, né, fizeram um passo a passo de cada pilar, né, do livro, que aí a parte de alimentação, do sono, atividade física, enfim, todos esses pilares. E o da mente, eu queria trazer algumas reflexões sobre a desinflamação da mente, né? A gente não os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo isso faz parte da gente, né? A gente confunde muito. E a Santa Hildegard, ela traz a importância da gente fazer é um detox, né? Ela não chamava detox, da nossa mente mesmo, em relação aos pensamentos. A gente tá atento. Santa Teresa d'Ávila fala, né, que é a louca da casa, nossa imaginação, né? E que se a gente tá no piloto automático, aquilo, quando a gente vê, a gente já tá já com sintomas no corpo e nem sabe que origem veio aquele sintoma, e foi um pensamento, foi algo da nossa imaginação ali que, né? E a gente pensar, buscar fazer um treino mesmo de mentalidade, né? De mudar o nosso mindset, tá? Então, a expectativa do fracasso já queria o fracasso, a expectativa da tristeza já queria tristeza, a expectativa da alegria já queria alegria. Falando Cifuentes. Então, a gente buscar pensar no melhor, sonhar alto, né? Alto no sentido de sonhar mesmo, manter nossos sonhos ativos, né? A gente é uma sociedade que não sonha mais, né? Que se deprime fácil, que está aí triste, que está com... Enfim, e que a gente precisa trazer isso, né? Tá? E o que a gente come também mexe com como a gente pensa, tá? Sobre o que os nossos estados, né? A Sabrina fala isso no livro também, né? E Santa Hildegard fala, digestão sã, pensamento são. Então, como eu nutro o meu intestino, como eu nutro, né? Como eu me nutro, eu estou nutrindo também o meu cérebro, né? Então, minhas atividades cerebrais, meu humor, então tudo isso, tá? Então, como é importante. E quando a gente fala aqui do pense no melhor, eu falei de sonhos, né? Vou falar mais um pouquinho. O que eu como eu durmo, minhas escolhas também me ajudam a sonhar mais, né? Ou atrapalham. Né? Então, tudo isso tem a ver com o sentido de vida, com realização de valores, tá? Tá tudo ligado a tudo, tá bom? E aí o Frei Rogério, né? Fala também no livro sobre a importância da oração, da espiritualidade, né? E Santo Agostinho vai dizer que as almas de oração são felizes. E tem estudos que mostram que oração, contemplação, nos estabilizam e desinflamam mesmo, fazem um detox, tá? No nosso corpo. E a importância de desinflamar os sentidos. Que sentidos? Audição, visão, o nosso paladar, olfato, nosso tato, né? Quando eu desinflamo os sentidos, eu ouço melhor, eu fico mais lúcida, né? Eles falam também, aqui vocês falam, né, no livro sobre o jejum. Achei bem interessante, e é isso, Santa Hildegard fala muito do jejum, e é um jejum que não é 100% sem alimentação, tem um jejum específico dela, né? Mas é interessantíssimo como, e é real, né? Eu faço, vez ou outra, o jejum, e é muito verdadeiro o que vocês colocaram. Como ajuda, né, a ter mais consciência, a lucidez, você ficar num eixo, sabe? Você, como se você fizesse, você faz uma limpeza mesmo, né? Em todos os sentidos. E a gente enxerga melhor, decide melhor, escolhe melhor, tá? Então, a gente desinflamar os sentidos. A gente tá numa super exposição auditiva, visual, que só atrapalha, né? A gente não consegue mais sentir o sabor direito do alimento, a gente tá comendo e tá olhando uma tela, a gente tá, enfim, o tempo todo, a gente precisa fechar o olho para sentir o sabor melhor, né? Silenciar. Silenciar é corajoso hoje silenciar. Tem que ter coragem para silenciar, né? A gente vive nos barulhos, vários barulhos. E a gente tocar, né? A gente saber que nossa pele, o tato, ele cobre todos os outros sentidos, né, da audição, tá tudo coberto por pele, e Santa Hildegard fala que o tato começa pelos pés, então a gente poder botar o pé no chão, na grama, na terra, fazer um aterramento, então tudo isso é importante, né, fazer um escalda-pés antes de dormir é incrível. Então, limpar os sentidos melhora a qualidade do nosso rastro, lembra do nosso rastro aqui, ó, que eu quero construir,
onde eu quero estar. E esse é um caminho de santidade, né? Como esse caminho proposto por vocês, esse caminho é um caminho de humanização, né? Então, ele é um caminho de santidade também. Bom, vamos para a prática. Tem dias que nós estamos super estimulados, super motivados, né? Quem nunca fez uma... se matriculou, antes de entrar no Emagreça Rezando, claro, né? Quem nunca começou uma dieta e não continuou? Quem já marcou, já pagou a academia e nunca foi, né? Quem viveu no efeito sanfona, ou quem, enfim, começa algo e começa empolgado ali as primeiras 2, 3 semanas e depois aquela empolgação começa a abaixar, aquela motivação começa a cair, né? Quem nunca, né? E aí são os desafios dessa caminhada, né? Então vem o cansaço, vem os calorões, quem aí já está, né, nos mais 40, né? TPMs, e vem os estresses de trabalho, de familiares, as circunstâncias da vida, né? Tristezas, tudo, tá? Mas aí Viktor Frankl vem dizer o quê? Que apesar das circunstâncias, a gente é um ser que decide. Então, não somos produto das circunstâncias, mas produto das nossas decisões, né? Então, diante de qualquer circunstância, mesmo que eu não possa mudar aquela situação, eu sou convocada a eu me mudar, eu me melhorar, a me vencer, certo? E aí, o que faz você se vencer? Quem aqui adia o alarme de manhã? Quero saber. Abra o microfone. Bem sinceramente, quem adia o alarme? Coragem, gente. Coragem. Eu não. Muito bem, parabéns pela coragem. Eu também. Eu acordo antes do alarme. Eu nunca Oh. preciso. Ah, Nunca preciso do alarme. Eu acordo. muito Frei, bem. eu sou Mas sua eu- fã, Frei. Eu sou tua fã, Frei. Sempre você. Muito bem. Eu conheço quem programa o adiamento do alarme, entendeu? Ah. Já deixa ela programada, a cada 5 toca, entendeu? Compra, né? São José Maria Escrivá, ele tem um termo que ele usa, não sei se vocês conhecem, já ouviram, que chama minuto heróico. Já vou convocar vocês para essa atividade chamada minuto heróico, que é um instante da decisão. E aí ele fala exatamente do alarme, né? O minuto heróico é a hora de levantar, aquela hora que você, sem hesitação, vai, levanta-te e anda, né? E quero convocar vocês, é super desafiador para quem tem o costume de adiar o alarme, mas o minuto heróico também pode ser para qualquer outra coisa pequenininha, assim, sabe? Que é difícil para você, que seja um pedacinho a mais daquele bolo que você vai pegar, que seja aquele chocolatinho, que seja a água que você não quer tomar. Eu vou tomar essa água, vou. Minuto heróico, sabe assim? Vou fazer esteira, vou. Não quero não, mas vou. O se vencer, tá? Então esse é o minuto heróico. Minuto heróico. Nunca tinha escutado isso, não. É muito legal, ele fala. Muito legal. Heróico Minuto heróico. botar o tênis e sair pra rua, né? Pra caminhar. É o meu minuto heróico. É o minuto heróico. Minuto heróico. E faz vencer a procrastinação, que é o mal da nossa vida, procrastinar. Sim, perfeito. Perfeito. É isso. Isso aí. E o gesto de não adiar o alarme, para quem tem o hábito de adiar, é super difícil de vencer. Mas só experimenta. Num dia só que você fizer, você vai ver como é que o desenrolar do seu dia e como você termina esse dia. É impressionante. Como a gente é um ajuste de postura mesmo nas outras coisas do dia. É incrível, incrível. Façam, experimentem. Bom, e aí o que me faz, né? Eu me vencer, né, nas minhas... Porque a nossa natureza, por mais que a gente esteja num projeto, numa jornada dessa, de mudança, a gente tá lá, tá empolgado, tudo, vem sim abaixo da motivação, porque a motivação, ela é flutuante, né? Ela é flutuante, saibam disso. Então, quando eu sei que eu sei que eu funciono assim, ajuda, porque isso é autoconhecimento. Isso é ciência, né? Tá comprovado que a gente funciona assim. Então, a motivação, ela faz assim. Mas o que me mantém firme apesar disso, né? Porque eu tenho uma natureza que vai me levar para ali, me levar para cá, eu tenho minhas emoções, meus afetos, tudo me afeta, tudo, enfim, tem tudo, todos os contextos, né? Que fazem parte da gente. E como eu me mantenho firme no meu propósito, né? Hoje no grupo eu vi, alguém colocou assim, importante é constância, não sei, alguma coisa assim, né?
se manter firme, segue firme, falou para alguém incentivando no grupo, que é muito legal, essa coisa de fazer parte do grupo, né, que é um apoio um para o outro, mas o que me mantém firme? O que faz eu virar essa chavinha, né, de eu começar e não retroceder? Ou, se eu recair, eu recomeçar, eu ter força para recomeçar, né, porque a gente sabe que vai cair, mas recomeça, né? O que faz essa chavinha virar, né? O que nos mantém firmes? Não há constância sem um ideal. E o ideal não se realiza sem constância. Então, eu preciso saber do cume, lembra do começo da conversa de hoje? Então, eu preciso saber onde eu quero chegar. Que cume é esse, né? Porque se eu tenho um ideal, eu vou, apesar da preguiça, do cansaço. Outra dica importante. A primeira coisa que faz a gente cair, né, ter recaídas ou até desistir num processo de mudança de hábitos é o cansaço, tá? Então, tô cansada, dormi mal, no dia seguinte eu vou querer comer mais carboidrato, mais açúcar, vou estar com mau humor, vou estar dizendo eu mereço isso aqui porque eu tô cansada, não vou pra academia hoje, a gente chuta o balde, porque tá cansado. E aí você só precisa descansar, tá? Só isso. E não é desistir. Bom, então eu preciso ter um cume. Onde eu quero chegar? Aí, e tá com isso vivo, não posso esquecer, deixa assim na parede, escrito na geladeira, enfim. Onde eu quero chegar? Tá aqui. E aí, eu vou me manter constante. Vou tender a me manter mais constante. Então, quem sabe onde quer chegar, agarra-se com paixão aos meios que os levam até lá, mesmo que exija o máximo de esforço. Então, chegar à plenitude do nosso ser é uma grande obra e exige esforço continuado ao longo da existência inteira. Até a gente morrer, né? Então, pelo que vale o esforço de me cuidar? Então, se pergunte, pelo que está valendo esse esforço de eu estar aqui, essa hora, na segunda-feira, né? E eu estar trilhando essa jornada, estar tomando mais água, fazendo atividade física, comendo melhor, deixando de comer aquilo que eu queria muito, mas não me faz bem, né? Então, pelo que eu acordo todos os dias. Eu preciso saber, pelo que eu acordo todos os dias. O que me move? E agora a pergunta-chave. Quero saber de vocês. Abra os microfones. Porque, não precisa dizer o nome, não. Vou mudar essa pergunta. Você daria sua vida por alguém? Tem alguém por quem você daria sua vida? Sim. Sim? Sim, Sim. Sim, sim. Já pensou em alguém, né? pessoas que eu daria a vida. Sim. Sim. Então, a gente morre por alguém. Sim, a gente morreria. Tem por quem morrer, né? Ou por algo, enfim. Por que você viveria? Você tem alguém, esse mesmo alguém talvez seja o motivo alto pelo qual você viveria, que valha todo o esforço do que você está fazendo. Que a gente pensa, eu morreria. Mas viver. Preciso viver também por essa pessoa. A pessoa precisa de mim. Viva, né? Então, a gente pode pensar nisso. Acho que isso aqui ajuda muito a virar essa chavinha também. E nada que tenha valor é fácil, né? Então, vamos lá, perguntas para vocês. Agora são várias perguntinhas para vocês anotarem e ficarem com elas, tá bom? Para a gente ir encerrando. Então, para onde eu estou indo? Então, as escolhas que eu estou fazendo estão me levando para onde? Minhas escolhas de hoje estão me levando para onde? Né? Estão coerentes com o que eu quero, aonde eu quero chegar? Como e com quem? Em qual corpo eu quero habitar até o fim da vida? Porque, ó, tá todo mundo envelhecendo aqui, né? Todo mundo envelhecendo. Se não morrer jovem, vai morrer velho. Certo? E aí, que corpo é esse que eu quero estar? Né? Como fazer do meu corpo um lugar habitável até o último dia da minha vida? O que eu quero entregar ao mundo? Isso é o cume, né? É o ideal. As nossas entregas revelam a qualidade das nossas escolhas. Então, o que eu estou entregando hoje está dizendo o que eu estou escolhendo, né? E o que eu quero entregar. Essa frase é maravilhosa. É do futuro, ou seja, pensar em quem eu quero ser, que rastro eu quero deixar, né? É desse futuro, desse pensar no cume, que ergue um braço de ferro, que nos ergue dos desânimos, numa avalanche de força avassaladora. É forte, né?
E aí São José Maria Escrivá nos diz, não seja brilhante, né? Porque aí a gente começa a pensar, meu Deus, é uma lista de coisas agora para fazer, né? Lista, todos esses pilares a seguir, vai na... Não seja brilhante, seja constante. É o poder do pouco feito todo dia, né? E aí Ziza fala, um passo todo dia, tudo para quem quer chegar. E a fidelidade a essa caminhada, né, que vocês estão trilhando, feita de pequenos passos, é ser fiel à grande meta do seu destino. E nunca esqueçam que dentre essas possibilidades todas aqui de valores que nós temos, vai ter sempre aquela que é mais valorosa. E é ela que vai nos melhorar. E que geralmente não é o que a gente quer escolher. A gente quer aquilo que dá conforto, que dá, enfim, que tira a gente daquela, né, do desconforto, né? Então, que a nossa natureza às vezes nos arrasta para algo ali, e muitas vezes a gente faz escolhas conscientes do que não vai nos fazer bem, mas a gente escolhe, né? Então a gente precisa ir cuidando desse lugar, e quanto mais presente e consciente a gente tiver, melhores escolhas a gente vai fazer. É isso, agora eu vou abrir para... Deixa eu interromper. Não sei se foi no tempo. Foi. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui. Perguntas. Sabrina se viu em muitas coisas aí, né, Sabrina? Não só eu, né? Ah, muito bem, muito bem. Olha, eu estava aqui refletindo no meu coração enquanto você falava. O Espírito Santo, ele usa as pessoas num todo para um único objetivo, né? Isso que é muito lindo, né? Eu sinto que existe um grande movimento nesse momento, assim, não só em você, Tati, não só na gente, mas na Igreja de Cristo mesmo, vamos dizer assim, de um resgate à nossa humanidade. Sim. Então, quando eu ouvia você dizer, o chamado é o mesmo, né? A sermos resgatados à simplicidade de sermos seres humanos. Você fala o tempo todo do poder da escolha. Isso está lá em Gênesis, quando fomos criados, o livre-arbítrio nos diferencia de tudo. E o que tem acontecido é a gente perder o poder das escolhas o tempo todo. Para mim, agora falando, para mim que estou pensando e buscando isso, me vejo no piloto automático em muitas das suas falas. Me vejo inflamada em muitos dos contextos que você expõe aí. Isso porque existe em nós uma busca por essa constância. Sim. Agora você faz ideia das pessoas que ainda não pararam para olhar para fora, né? Para olhar para o que possivelmente estão deixando. Então, muitas das suas perguntas são muito... mexem muito com a gente, né? Mexem muito no nosso coração, e eu acho que é isso que as meninas e o pessoal que está aqui, que já acompanhou as aulas, sentiu toda essa mexida, toda essa reviravolta, né? E você foi muito fundo, e eu agradeço por isso. Santa Idelgarda eu conheci recentemente, já não trabalho com esse livro, porque eu também sou novata nesse processo. Não foi sempre assim. É um caminho também que eu descobri na dor, numa necessidade de viver por alguém. Essa última pergunta que você trouxe foi a chave que virou no meu coração. Eu tive a necessidade de falar, bom, então eu viveria por eles? É hora de viver pelos meus filhos mais tempo, né? E essa busca ainda eu estou nesse caminho, né? Então é um caminho para mim, mas tem sido de muitos milagres, né? A gente vê rapidamente essa força interior que você diz, que você cita. Eu que sou mais da ciência, vejo a magnitude da biofísica, da bioquímica pela qual fomos criados. Em 3 meses, um corpo humano já recupera toda a sua prosperidade nutricional. Então, toda a sua mucosa intestinal é cicatrizada quando você muda. Então, isso rapidamente vem
uma longevidade, uma juventude, uma prosperidade. Ter saúde não é estar doente, é ter uma prosperidade aí de saúde, né? Então, foi tudo muito lindo, muito obrigada. Muitos pontos aqui eu ainda refleti, né? Eu trago aqui comigo, fiz aqui minha lista, vou deixar mais lá e aí a gente vai dividindo aqui. Obrigada, minha querida. Ai, obrigada, Sabrina. E trabalho, parabéns por onde você está colocando as suas fichas aí e pelo rastro que você está deixando para tanta gente. Viu? Muito obrigada por sua escolha, por essa escolha, se dedicar a sua vida a isso. E muita gente está vindo para esse caminho, para o caminho, através do seu sim. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço, obrigada. Sabe que hoje eu estava na Rede Vida, né? E aí teve muita gente que veio falar assim, não, você emagreceu, não sei o quê. Eu falava, é o livro. Aí, mas como assim que é o livro? Como assim? E aí eu falava do livro e não sei o quê. E aí o Dunga hoje falou assim para mim assim, então tá, então você vai vir dar entrevista sobre o livro? Eu falei, não, 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 não. Eu posso dar testemunho, mas assim, acho que a gente tem colhido isso. Eu acho que quando eu disse que era o Frei, né? Que o Frei, eu sou fã do Frei Rogério, eu acho que são duas coisas, né? Assim, toda esse empreendedorismo do Frei Rogério, não só a pastoral do empreendedor, mas tudo que ele empreende, né? E também agradeço assim toda essa disponibilidade da Sabrina em fazer com que isso aconteça. O Diego, né, que é meu irmão que não está aqui, mas assim, sempre ele olhava para mim esse final de semana, ele, Tela, você diria que esse livro viraria um best-seller? Eu falei assim, Diego, eu vou te dizer a verdade, eu acredito muito que vai ser ainda mais, assim, porque a gente olhando e vendo os frutos que são vocês, né, todos que estão aqui, assim, sabe? Então tem sido para a gente uma surpresa muito boa, sabe? Assim, uma coisa muito boa de olhar e falar, gente, é possível mudar, né? É possível mudar. Então, obrigada, Tati, né, por todo o seu sim, por estar junto, de acreditar. Eu quero lançar um livro seu também, tá bom? Ah, Então, a gente vai... tá Vocês quase vão pronto, comprar, né, tá gente? A quase gente vai pronto. lançar o livro deles, vocês vão comprar, né? Linda. Obrigada, Maristela. Genira, levantou a Então, mão. os valores, eu anotei aqui, são tantos valores, um pouquinho que eu pensei assim, eu descobri oração, silêncio, paz, saúde, lazer, família, amizade, fé, esperança e caridade. Então, são valores. Agora, eu gostei muito também da frase saúde não é ausência de doença, porque até a gente cuidando da saúde, a gente sente sintomas de doença, como às vezes é dor no estômago. Será que é por causa da água com limão que eu estou cuidando? Aí estou agora sentindo dor no estômago e tal. Agora eu queria dividir com vocês uma experiência que eu fiz ontem. Fui para um passeio, um banho no lago com as 4 pessoas da família. Eu já sabendo como são os lanches lá, eu levei uma sacolinha térmica, botei banana, manga, tangerina e minha garrafinha de água. Fiquei calada ali com minhas coisinhas. Aí, quem quer refrigerante, quem quer cerveja, não quer não, Janira? Eu digo, na minha tá aqui, aí mostra a garrafinha. Minha garrafinha com água, né? Aí pediram camarão empanado, não sei o que mais, essas coisas bem de fritura mesmo, né? E fica assim, espetam no palito e chega bem pertinho da boca. Toma, come. Não, eu não vou comer isso aí, não, desculpa. Obrigada, eu vou comer aqui minha banana. Aí assim eu fui, né? Pois eu não comi nada do que eles comeram, porque nada era saudável. Ficava com água na boca, às vezes. Mas não comi. Não bebi nada de refrigerante, nem de cerveja do que eles beberam lá. Tinha levado minha aguinha e tomei. Então, depois disso, assim, me dá aquela sensação de vitória, assim, um certo orgulho de mim, né? Assim, opa, eu venci. Eu sei que para eles, às vezes, eles pensam, que mulher chata, né? Mas eu digo, olha, não leva a mal, é porque eu estou querendo tirar 2 remédios, já tirei 2 remédios, o da pressão, como é? O do colesterol e
diabetes, né? Que eu estou pré-diabética. Então, diminuindo o açúcar, fritura, essas coisas e massas, aí eu estou tirando, eu já tirei por minha conta, desde que eu comecei essa nova experiência de vida aí. Então, aí eu digo, não é só porque eu não quero, ou é porque. Não é que eu estou cuidando da minha saúde. É por isso, é nesse sentido aí. Mas eu sempre agradeço, não critico por eles estarem fazendo assim. Então, se eles conseguirem ver o meu exemplo e quiser seguir, bem. Agora, eu não vou seguir mais o exemplo desses que estão fazendo essas extravagâncias por aí. Não foi um minuto heróico, foi uma tarde heróica. Pois é, com certeza. Diga, Tati, eu quero lhe dar os parabéns pela sua aula. Desde que eu entrei nesse grupo, esse tem se tornado o meu principal projeto. E quando você falou de constância, era uma coisa que eu vinha refletindo, porque essa semana foi a primeira que nós nos encontramos com 15 dias, e não com uma semana, né? Então, assim, quando você falou na constância, veio confirmar algo que já estava na minha vivência desses 15 dias. Como é importante a constância. Às vezes, eu tinha experiência de declinar, assim, na alimentação, naquela regra, né, que o livro trouxe para a minha vida, por momentos de dificuldades. Mas também os momentos onde está tudo fluindo, está tudo dando certo, se a gente não tiver cuidado também, a gente oscila e se descuida. Porque é mais comemoração, é mais oportunidades, né? Então, manter essa linha de constância, como se a gente pudesse traçar um trajeto próprio, né? Compreendendo que esse projeto é a prioridade da minha vida. A minha saúde é o que vai fazer com que o projeto que eu me dedico tanto, de meus filhos, de minha casa, de minha família, tenha um êxito também. Né? Perfeito. Então, quando você falou de constância, veio confirmar algo que, assim, esses 15 dias foi uma prova, porque foi 2 semanas a gente só, né? No grupo. Mas eu creio que esse caminho é muito libertador. É muito libertador. E a constância agora é uma palavra que eu escolhi, sabe, na sua fala, para ela. Eu aprendi com você que ela é mais importante até do que brilhar, né? Como você falou. Isso é uma graça. Isso Perfeito. também nos leva a uma humildade, né? De fazer o pouco todo dia, né? Eu já... Doutora Sabrina, o pote de semente já acabou, já comprei outro. Ah, que lindo. Na Maravilhosa. simplicidade. Pois é, muito obrigada. Mais uma vez, me engrandeceu bastante a tudo, mais uma vez. Fico muito feliz, Camila. Parabéns, viu, pelas suas vitórias. Amém. Você falou... Já vou no 6º quilo, indo embora. Nossa, que maravilhosa. Graças a Deus e ao Parabéns. livro Parabéns. e a todos os autores, né, que contribuíram. Parabéns. Vamos em frente. Muito bem, muito bem. E você falou uma coisa da liberdade, né? A gente acha que essa coisa de ter rotina, de ter, né, de seguir um plano, um projeto, né, uma caminhada dessa que vocês estão fazendo, é como se fosse algo que vai tolhendo, que vai... Na verdade, é libertador, você falou. É isso mesmo, é libertador. E aí só experimenta essa liberdade quem fizer mesmo, né? Quem experimentar o caminho aí. É isso mesmo. O uso da liberdade, de verdade, é essa aí. Tem uma pergunta no chat aí, Sim. de Adriana Gouveia. Não
Deixa eu ver onde eu vejo. Ah, aqui, chat. Amei sua fala, Tati, em especial as pinceladas sobre Santo Edgarda. Tenho me encantado com ela. Obrigada. Estou na luta para retirar medicações para depressão. Alguma dica neste sentido? De Santo Edgarda tem, tá? Ela usa, é uma terapia alternativa, né, da Santo Edgarda, e aí é importante sempre, imagina, né, falar com a Sabrina que ela sabe, assim, não deixar, sempre a indicação é essa, não deixar o remédio, ou sempre ter esse acompanhamento e manter, né, seu tratamento, mais Santo Edgarda, e eu já experimentei, assim, experimento várias coisas dela antes em mim, né, mas cada ser é um ser único, mas ela indica, tem um vinho chamado vinho apagado, de vez em quando eu coloco nos meus stories, já postei, enfim, é super simples a receita, posso colocar lá no grupo, vinho apagado, que é um vinho que sai o álcool, né? Você ferve o vinho, põe um pouco de água e você toma o vinho apagado. Uma pedra chamada, não sei se todos sabem, mas Santo Edgarda, ela usa as pedras, né? As pedras preciosas, são 29 pedras, todas estão na Bíblia, todas são citadas na Bíblia, né? E ela indica como uso medicinal, não tem nada de... enfim, de sorte, enfim, nada disso, né? Esoterismo, enfim. Então, ela usa a ônix, que é uma pedra ônix. Então, ela usa essa pedra, ela pede para colocar como pulseira, pingente, né? Pingente e pulseira. E o outro remédio é um biscoitinho chamado biscoitinho da alegria, que, na verdade, ele leva 3 especiarias maravilhosas, que vocês podem estar usando no bolo, usando, que é noz moscada, cravo e canela. E aí tem as medidas certas, né? Então... é basicamente isso, são esses 3 que ela super indica. E tem um livro dela que ela fala, chama Psicoterapia de Santo Edgarda. Nesse livro, ela fala sobre vícios e virtudes. Então, todas as doenças, né? Aquilo que a gente tem de sintomas no corpo, falam não só sobre os órgãos, sobre algo que está ali acontecendo só biologicamente, mas a nível espiritual. Então, tudo tem uma raiz nos vícios. Então, a gente tem vícios e virtudes. E a gente precisa não só usar as indicações dela, né? Ou usar só remédios, enfim, mas e buscar também a possível causa daquele adoecimento, tá? Então, ela fala que tudo está ligado a vícios e virtudes. Então, na hora que eu pratico a virtude contrária àquele vício, eu ajudo o meu corpo a melhorar. E tem um impacto nos órgãos mesmo. E quando eu falei naquela parte da mentalidade, da mudança de mentalidade, que ela fala das palavras, do poder das palavras, dos pensamentos, né, dessa mudança da mente, é impressionante como tem impacto nos órgãos, a nível de desinflamação mesmo, e melhora da saúde. Tá? Muito bom, muito bom. Mais alguém? Reações, perguntas, perplexidade, ânsia? Desinflamar é realmente algo extraordinário. Uma das coisas que eu estou ganhando com a desinflamação, né, por incrível que pareça... Cabelo. Meus cabelos estão enchendo. Hoje da manhã, a missa da manhã, eu celebrei a missa 6 horas da manhã, aqui no mosteiro. E no final, o ministro apareceu. Eu falei, mas o que é que o senhor faz? Que você está cheio de cabelo. E eu estou mesmo. Estou deixando de ser calvo sem fazer tratamento nenhum. Que legal. Adriana. Meu Instagram... Meus dedos estão desentortando. Olha, que maravilhoso. Maravilhoso. Saúde das articulações voltando. Impressionante. Desinflamar tudo, né? Tudo é impressionante. Em um ano, eu estava tomada com corpo de psoríase, né? Braços, pernas, enfim. Na época, e foi um ano. Em um ano, eu estava totalmente... Quem tem psoríase, ou conhece alguém que tem, sabe que é super difícil. De controlar é muito difícil, né? E não tem cura. Mas eu fiquei em remissão. Imagina, eu estou há, sei lá, mais de 10 anos em remissão da psoríase.
Em um ano eu peguei. Aí foi um ano sem álcool, que eu adorava beber um vinhozinho, meu Deus. Hoje eu bebo, voltei a beber, óbvio, né? Um vinhozinho, uma coisinha ali, mas super, nossa. Então é o álcool, o glúten e o leite. Leite mesmo, lácteos, na verdade. Assim, foi super difícil, mas em um ano eu tava com. E fiz tratamento na pele mesmo, né? Com produto para ajudar a pigmentar, tudo, mas foi embora, imagina. Quer dizer, foi embora não, né? Entrou, teve remissão. Então, é isso. Poder da desinflamação, né, da alimentação. Adriana vai falar? E os próximos encontros vão ser semanais, quinzenais? Quinzenais, dona Genira. Agora, daqui 15 dias, vamos ter outro encontro. Cada 15 dias, Uma segunda sim, uma segunda não. A gente vai ter encontro. Dia 14, então, segunda que vem, vocês não têm encontro. Então, Dia 21 temos, né? tá. Porque dia 14, se eu puder fazer esse convite, dia 14 eu tenho um encontro, vai ser aberto no Zoom. E aí, se vocês quiserem, eu posso colocar no grupo o convite, né? Quer dizer, eu vou colocar, e quem quiser vir vai ser muito bem-vindo. Que é um aulão aberto. Amanhã, a comunidade Caminho está completando 2 anos, né? Então, já vamos começar o 3º ano. E aí, dia 14, eu vou dar uma aula. Vai ser uma aula exclusiva, a gente vai falar sobre sonhos, vai ser bem legal. Sonhos mesmo, né? De metas. E a gente vai... Aí eu vou fazer o anúncio do novo formato. Como vai ser o nosso 3º ano do Caminho, né? A abertura de inscrições, tudo aí, quando quem tiver interesse, tá? Qual é o horário, Tati? Coloco no grupo. Oi? Dia 14, qual o horário? Vai ser de 7h30 da noite. Uhum. 7h30. Ótimo. Todos convidados. Já estou seguindo a Tati no Instagram, então basta digitar Tati Araújo, ela vai aparecer. Sim. Tá? Depois vocês procurem ela lá. Eu tenho um outro Instagram que é o Trocas Saudáveis, mas aí lá eu estou migrando para esse novo e o outro vai ficar mais para a parte de produto, outras publicações lá. A gente queria dizer também do lançamento, né, Sabrina, que vai acontecer do livro na quinta-feira em São José do Rio Preto. A gente está começando uma parceria bem legal com a rede de franquias Santo, que é uma rede de franquias católicas, de livraria católica, livraria e artigo religioso. E aí o primeiro lançamento vai ser do Emagreça Rezando aí em São José do Rio Preto. Então a gente está bem feliz, assim, porque a gente quer que em todas as lojas, eles até hoje têm 9 lojas no Brasil, e até o final do ano deve chegar a 12 lojas. Então a gente está começando a mandar todos os nossos livros, e o primeiro é Emagreça Rezando. Então vai ser primeiro evento agora na quinta-feira, mesmo quem não vai estar presente, eu acho que é a maioria aqui, mas que possa rezar também para a gente, para que seja primeiro passo de um grande sucesso também nessa rede. Sim, hoje nós gravamos um podcast, eu cheguei do podcast, vim para a aula direto. Eu vou colocar o link lá no grupo, no podcast aqui com o Padre Ernesto, falando da história delas e convidando para o evento. Esse final de semana eu estive nas missas aqui na minha comunidade, são 7 missas só no domingo, então passaram mais de 3.000 pessoas que vieram, venderam muitos livros, vieram conhecer o Emagreça Rezando, e então a gente sente que o povo está sedento, né, desse tipo de cuidado, desse olhar para si, para o seu corpo, para o autocuidado, né? Cuidar de si mesmo primeiro. Vai ser na quinta-feira, às 19h30. Nós vamos ter um cantor católico junto, o Paulinho Ribeiro, que também é daqui da paróquia, ele vai estar junto cantando, então vai chamar bastante gente para o encontro. Eu vou tentar abrir uma live, viu, Frei Rogério? Isso. Possam acompanhar. O Padre Ernesto vai dar a bênção. Eu vou tentar abrir a live para que todo mundo possa acompanhar no dia do evento. Isso mesmo, daí a gente também compartilha da editora também. Quero abrir aí lá. Andra, vamos colocar no YouTube toda a gravação, tá? Você perguntou aqui no chat, vamos colocar no YouTube desde o começo. Aí vocês assistem lá, quem perdeu o começo. Eu estive em Goiânia também, numa palestra que eu dei para empresários, empreendedores, foram 2.000 empreendedores lá, era muita gente, Marcos Rogério,